Boa noite. Estamos iniciando o nosso Evangelho, prece e radiação diário do Centro Espírita Cearense. Vamos, neste momento, serenar nossos pensamentos para fazer nossa prece. Vou iniciar com a leitura do último parágrafo do texto Agir de Acordo, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier e Emmanuel. A doutrina consoladora da sobrevivência e da comunicação entre os habitantes da Terra e do infinito, com base de profundas e amplas no Evangelho, floresce entre as criaturas como características da nova revelação, para que o homem seja, nas atividades vulgares, real afirmação do bem que nasce da fé viva. Meus irmãos e minhas irmãs, a nossa fé raciocinada precisa que sejamos mais disciplinados, que sejamos mais estudiosos da doutrina espírita, que sejamos capazes de compreender a vivência destes ensinamentos que Jesus e o Consolador deixaram para direcionar nossa caminhada. Pai, fortalece em nós a capacidade de nos mantermos sintonizados com a boa espiritualidade, onde o bem e a luz conduzam nossa vontade, buscando a mansidão e a serenidade em nossas vidas. Pai, precisamos fortalecer nossa vontade para nos afastarmos da falta de indulgência e compaixão que estão tão presentes em nossas vidas, nas nossas relações pessoais. E assim, devemos não julgar, não reclamar, não nos sentirmos superiores. Precisamos escutar nossos irmãos e irmãs, pois somos parte da vossa criação. Somos todos vossos filhos. Irmãos, quando nos sentimos melhores espiritualmente, nosso corpo físico também sente-se bem, pois aceitamos nossas dores com mais força e resignação. Fiquemos todos na paz do amado Cristo Jesus. Que possamos, nessa noite, fortalecer nossa fé, fortalecer nossa vontade de estudar, fortalecer a nossa vivência, para que possamos agir melhor com o nosso próximo. Assim seja. E agora vamos à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. A introdução, no item 2, que trata da autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensinamento dos Espíritos. Segue a leitura. Por grande, bela e justa que seja uma ideia, impossível é que, desde o primeiro momento, congregue todas as opiniões. Os conflitos que daí decorrem são consequência inevitável do movimento que se opera. Eles são mesmo necessários para maior realce da verdade e convém se produzam desde logo para que as ideias falsas prontamente sejam postas de lado. Os espíritas, que a esse respeito alimentassem qualquer temor, podem ficar perfeitamente tranquilos. Todas as pretensões insuladas cairão, pela força mesma das coisas, diante do enorme e poderoso critério da concordância universal. Não será a opinião de um homem que se aliarão os outros, mas a voz unânime dos Espíritos. Não será um homem, nem nós, nem qualquer outro, que fundará a ortodoxia espírita.
tampouco será um espírito que se venha impor a quem quer que seja. Será a universalidade dos espíritos que se comunicam em toda a terra, por ordem de Deus. Esse, o caráter essencial da doutrina espírita. Essa, a sua força, a sua autoridade. Quis Deus que a sua lei assentasse em base inamovível e, por isso, não lhe deu por fundamento a cabeça frágil de um só. Muito boa noite, caríssimos irmãos. No evangelho anterior, vimos que Kardec teve todo um cuidado ao selecionar, organizar as informações recebidas, lembrando que estas foram recebidas de várias fontes e de diversos lugares. O parágrafo de hoje deixa claro que questionamentos devem surgir e que a discussão dos mesmos é bom e saudável. Assim, se evita que sigamos por caminhos não assertivos. Um outro ponto que chama a atenção se refere ao caminhar com a maioria, pois alguns pensam que a universalidade significa unanimidade do ensino, até porque essa palavra muitas vezes é usada nesse sentido, mas aqui significa maioria e não todos, pois foi a universalidade sancionada além disso pela lógica que fez e que completará a doutrina espírita. Fica então mais nítido na seguinte passagem: as opiniões individuais podem ligar alguns indivíduos, mas forçosamente circunscritas, elas não podem ligar a maioria, a menos de ter uma sanção dessa maioria. Repelidas pelo maior número, são sem vitalidade e se extinguem como seus representantes. Reforçar o fato de que não é uma questão de unanimidade, mas sim de a maioria, para se considerar algo novo, especialmente como um ponto doutrinário. Estamos chegando ao fim de mais um momento de evangelho, de prece e irradiação do Centro Espírita Cearense. Momento de muita luz. E com nossos corações sinceros, agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos juntos. Aproveitamos a bondade divina e pedimos ao Mestre Jesus para fluidificar as águas de nossas casas e dos ambientes de todos aqueles que hoje vibramos por eles. Que as energias que chegam agora nos restabeleçam o corpo material e espiritual, dando-nos ânimo e vontade de servir cada vez mais. Dá-nos também, Senhor Jesus, a tua paz, e que assim seja.